Oi, minha deusa, filha da energia de Afrodite. Se você sente que está cansada, cansada de tentar dar conta de tudo, cansada de ser forte o tempo todo, cansada de sustentar relações que não te sustentam, me escuta com calma. Talvez você não esteja errando no amor. Talvez você tenha apenas se afastado de quem você é. Afrodite, me ensina a enxergar com verdade o ponto onde eu me perdi. Porque ninguém se perde de uma vez. A mulher não se perde no caos. Ela se perde aos poucos. Quando ela deixa de ouvir a própria intuição. Quando ela começa a agir mais do que sentir. Quando ela passa a reagir, ao invés de conduzir. E isso muda tudo. Afrodite me ensina a reconhecer quando eu saio do meu eixo. Porque existe uma diferença muito grande entre ser forte e se endurecer. Uma mulher forte sustenta. Uma mulher endurecida controla. E quando eu tento controlar, eu saio do feminino. Eu entro em disputa. Eu entro em tensão. Eu entro em necessidade de provar. E isso quebra a dinâmica. Afrodite me ensina a voltar para a suavidade sem perder a força. Porque suavidade não é fraqueza. Suavidade é presença. É saber falar sem gritar. É saber conduzir sem impor. É saber sentir sem se perder. E isso é raro. Afrodite me ensina a parar de competir com quem eu escolhi estar. Porque quando existe competição, não existe construção. Existe disputa de poder. Existe necessidade de vencer. Existe ego. E o ego destrói o vínculo. Afrodite me mostra o lugar da mulher que constrói. A mulher que não precisa vencer o homem, porque ela entende que quando existe guerra, ninguém ganha. Ela apoia sem se anular. Ela orienta sem impor. Ela se posiciona sem atacar. E isso gera respeito. Afrodite me ensina a sair do lugar onde eu preciso provar valor o tempo todo. Porque quando eu tento provar, eu já não estou segura. E quando eu não estou segura, eu começo a exagerar. Falo mais do que preciso. Reajo mais do que deveria. Insisto mais do que é saudável. E isso me desgasta. Afrodite me ensina a sustentar silêncio com maturidade. Porque nem tudo precisa ser respondido. Nem tudo precisa ser confrontado. Nem tudo precisa ser resolvido na hora. Uma mulher madura sabe o tempo. Sabe quando falar. Sabe quando observar. Sabe quando se retirar. E isso não é fraqueza. É domínio. Afrodite me ensina a voltar para a minha essência. Porque antes de tudo isso, eu sabia, eu sentia, eu percebia, eu não precisava de confirmação externa. Mas em algum momento, eu comecei a duvidar de mim. E quando eu duvido, eu me desconecto. Afrodite me ensina a confiar novamente na minha intuição. Porque é ela que me guia. Não o medo, não a ansiedade, não a necessidade de manter alguém, mas a verdade. Afrodite me ensina a ser doce sem ser fraca. Porque a doçura verdadeira não vem da submissão. Vem da segurança. Uma mulher segura não precisa endurecer para ser respeitada. Ela é respeitada pela forma como se posiciona, pela forma como se sustenta, pela forma como se preserva. Afrodite me ensina a cuidar sem me abandonar. Porque cuidar não pode significar esquecer de mim. Não pode significar aceitar menos. Não pode significar me anular. Uma mulher que cuida também se cuida. Uma mulher que ama também se escolhe. Afrodite me ensina a construir sem carregar sozinha. Porque relacionamento não é esforço unilateral. Não é peso. Não é responsabilidade de um lado só. É troca. E quando não existe troca, existe desgaste. Afrodite me ensina a reconhecer isso sem resistência. Porque aceitar a verdade é o que me liberta. Não insistir. Não forçar. Não tentar sustentar o que não está sendo sustentado. Mas enxergar. E ao enxergar, escolher. Afrodite me ensina a voltar. Voltar para mim. Voltar para o meu centro. Voltar para o lugar onde eu não preciso competir, não preciso provar, não preciso carregar. Porque quando eu volto para mim, tudo se reorganiza. E é desse lugar que a mulher certa nasce novamente. Afrodite me ensina a perceber que o caminho de volta não é externo. Não é sobre mudar o outro. Não é sobre ajustar a relação. É sobre reorganizar quem eu me tornei. Porque em algum momento, eu comecei a viver em função do que precisava dar certo. Eu comecei a sustentar mais do que deveria. Eu comecei a me preocupar mais do que sentir. Eu comecei a agir mais do que perceber. E foi aí que eu me afastei. Afrodite me ensina a reconhecer o excesso. Porque o excesso sempre revela desequilíbrio. Excesso de fala, excesso de cobrança, excesso de tentativa. Tudo isso mostra que eu não estou mais em mim. Estou tentando controlar. E controle nunca foi feminino. Afrodite me ensina a voltar para o fluxo. Porque o feminino não força. O feminino conduz. Não pela imposição, mas pela presença.
Uma mulher presente não precisa levantar a voz para ser ouvida. Ela não precisa competir para ser reconhecida. Ela não precisa se impor para ser respeitada. Ela sustenta. E sustentar é diferente de insistir. Afrodite me ensina a parar de reagir a tudo, porque a reação constante me coloca em um lugar de fragilidade. Eu respondo tudo. Eu questiono tudo. Eu tento resolver tudo. E isso me tira da leveza. Afrodite me ensina a escolher onde eu coloco a minha energia. Porque nem tudo merece a minha reação. Nem tudo precisa da minha resposta. Nem tudo precisa da minha presença. E quando eu entendo isso, eu me fortaleço. Afrodite me ensina a não transformar o relacionamento em campo de prova. Porque quando eu entro nisso, eu deixo de viver o vínculo. Eu começo a medir. Eu começo a comparar. Eu começo a disputar. E isso desgasta. Afrodite me ensina a construir sem competir. Porque a mulher que compete perde conexão. Ela tenta ganhar razão, mas perde o vínculo. E vínculo não se constrói com razão. Se constrói com maturidade. Afrodite me ensina a apoiar sem me anular. Porque apoiar não é aceitar tudo. Não é silenciar o que eu sinto. Não é abrir mão de quem eu sou. É estar ao lado, sem sair de mim. Afrodite me ensina a sustentar minha individualidade dentro da relação. Porque quando eu me misturo demais, eu desapareço. Eu deixo de ter direção. Eu deixo de ter identidade. Eu deixo de ter presença. E uma mulher sem presença não é sentida. Afrodite me ensina a voltar a ser interessante para mim mesma. Porque quando eu me abandono, eu deixo de me admirar. E quando eu não me admiro, eu começo a buscar isso fora. Busco validação, busco confirmação, busco atenção, e isso me enfraquece. Afrodite me ensina a me reconstruir sem pressa. Porque o caminho de volta não é imediato. Ele é consciente. É feito de escolhas pequenas, de decisões silenciosas, de reposicionamentos internos. Afrodite me ensina a voltar para o meu corpo, para a minha presença, para a minha sensibilidade. Porque foi ali que tudo começou. Foi ali que eu sabia. Foi ali que eu sentia. Foi ali que eu não precisava provar nada. Afrodite me ensina a parar de endurecer para sobreviver. Porque eu não estou mais naquele lugar. Eu não preciso mais me proteger de tudo. Eu não preciso mais reagir a tudo. Eu posso escolher. Afrodite me ensina a escolher com consciência. A não repetir padrões só porque são conhecidos. A não permanecer só porque comecei. A não insistir só porque investi. Afrodite me ensina a me retirar com dignidade quando algo não me representa mais. Sem drama, sem escândalo, sem necessidade de explicar demais. Apenas me retirando. Porque uma mulher que sabe sair, sabe se preservar. Afrodite me ensina a voltar a ser aquela mulher que não se perde. A mulher que sente e confia. A mulher que escolhe e sustenta. A mulher que ama, mas não se abandona. E quando eu volto para esse lugar, eu não preciso mais lutar para ser vista. Eu sou percebida. Eu não preciso competir. Eu sou escolhida. E tudo começa quando eu volto para mim. Afrodite me ensina a reconhecer que o caminho de volta exige responsabilidade. Não sobre o outro, sobre mim. Porque durante muito tempo eu olhei para fora. Eu tentei entender o comportamento dele. Eu tentei ajustar a relação. Eu tentei fazer dar certo. Mas eu não olhei para o ponto principal, o lugar de onde eu estava me relacionando. Afrodite me ensina a perceber que não é só sobre o que acontece comigo. É sobre o que eu permito continuar acontecendo. Porque toda vez que eu ignoro um desconforto, eu me afasto. Toda vez que eu aceito algo que me diminui, eu me perco um pouco mais. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Afrodite me ensina a se interromper isso cedo. A não esperar chegar no limite. A não esperar me esgotar. A não esperar me machucar. Mas agir com consciência antes. Afrodite me ensina a confiar nos sinais pequenos. Porque o início sempre avisa. Um incômodo, uma dúvida, uma sensação de desalinhamento. E quando eu ignoro isso, eu pago o preço depois. Afrodite me ensina a parar de negociar o que é importante para mim. Porque cada negociação silenciosa me afasta da minha essência. Eu cedo para não perder. Eu aceito para manter. Eu justifico para continuar. E quando eu vejo, já não sou mais eu. Afrodite me ensina a sustentar o que eu sinto, mesmo quando é desconfortável. Mesmo quando significa dizer não. Mesmo quando significa me posicionar. Mesmo quando existe o risco de perder. Porque o risco de me perder precisa ser maior. Afrodite me ensina a sair do automático. Porque muitas das minhas atitudes não são conscientes. São padrões, são respostas antigas, são formas que eu aprendi para não ser abandonada. Mas hoje, eu não preciso mais viver assim. Afrodite me ensina a agir com escolha, não por impulso,
Não por medo, não por hábito, mas por verdade. Afrodite me ensina a não me apegar ao que poderia ser. Porque o que mantém não é o potencial, é o real. E o real se mostra nas atitudes, na presença, na constância, na forma como o outro se posiciona. Afrodite me ensina a aceitar o real sem distorcer, sem criar explicações, sem justificar ausências. Porque quando eu justifico, eu prolongo o que já deveria ter sido encerrado. Afrodite me ensina a encerrar ciclos com consciência. Não por raiva, não por impulso, mas por entendimento. Entendimento de que nem tudo é para continuar. Entendimento de que nem todo vínculo é para durar. Entendimento de que algumas coisas existem apenas para mostrar. E quando mostram, eu preciso ver. Afrodite me ensina a parar de carregar relações nas costas. Porque isso nunca foi amor. Amor não pesa. Amor não exige esforço constante. Amor não depende só de mim. Afrodite me ensina a permitir que o outro também se mova. Porque quando eu faço tudo, eu tiro o espaço. E sem espaço, não existe desejo. Afrodite me ensina a confiar que o que é verdadeiro se sustenta sem pressão, sem cobrança, sem controle, apenas com presença. Afrodite me ensina a voltar para o meu valor. Não o valor que eu tento mostrar, mas o valor que eu sustento. Porque uma mulher que sustenta o próprio valor não precisa convencer ninguém. Ela não se explica demais. Ela não se justifica. Ela não corre atrás. Ela apenas se mantém. E quem reconhece, se aproxima. Quem não reconhece, se afasta. E tudo bem. Afrodite me ensina a aceitar isso sem resistência. Porque aceitar não é perder. É se libertar. Afrodite me ensina a confiar que ao voltar para mim, eu não perco. Eu ganho. Ganho clareza. Ganho direção. Ganho presença. E é isso que muda tudo. Porque quando eu estou em mim, eu não preciso mais buscar fora. Eu não preciso mais disputar. Eu não preciso mais provar. Eu apenas existo, de um lugar inteiro. E é desse lugar que tudo começa a se reorganizar. Afrodite, eu escolho agora voltar. Voltar para mim. Voltar para o meu centro. Voltar para o lugar onde eu não preciso competir, nem provar, nem sustentar sozinha. Eu encerro aqui o padrão de me afastar de quem eu sou para manter alguém. Eu encerro a necessidade de vencer. Eu encerro a necessidade de controlar. Eu encerro a necessidade de carregar o que não é meu. Porque agora eu entendo. A mulher que se perde, perde tudo junto. Mas a mulher que volta, recupera tudo que é dela. Afrodite fortalece em mim essa volta. A volta para a minha intuição. A volta para a minha presença. A volta para a minha verdade. Eu não preciso mais gritar para ser ouvida. Eu não preciso mais disputar para ser reconhecida. Eu não preciso mais me endurecer para ser respeitada. Eu sustento. Eu observo. Eu escolho. E isso é suficiente. Afrodite me mantém nesse lugar. Mesmo quando for desconfortável. Mesmo quando existir o risco de perder. Porque o risco de me perder nunca mais será uma opção. Eu me escolho. Eu me respeito. Eu me sustento. E é exatamente isso que reconstrói tudo.